Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E o tema da mensagem de hoje é: o diabo sabe quem é você. Por isso ele vai investir tempo, pessoas, situações para tentar te distrair, para tentar te desanimar e te destruir. Por quê? Porque você tem um propósito de vida. Você tem um motivo para o qual veio essa terra. Lembra de Jesus quando ele esteve aqui, ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Pai. E assim somos nós. Nós temos uma agenda dos céus para cumprir nessa terra, para fazer o ID, para fazer a vontade do Pai. E aí o diabo, sabendo que há um plano perfeito para a sua vida, que o Senhor criou um projeto de vida para você, meu irmão, minha irmã, ele vai fazer com que você desvie do foco, do propósito de Deus. E uma das coisas iniciais que o diabo faz é fazer você duvidar. Quem é você? Essa é a dúvida. Quem sou eu? Por que eu sou assim? Por que eu vivo essa situação? E aí, gerando dúvida, você se questiona, você duvida de quem é Deus, do que Ele pode fazer em relação à sua vida. Você duvida da grandeza de Deus em relação à sua vida. E você duvida de si mesmo. E aí você duvida que não pode chegar em tal lugar, que pode realizar, que pode ser um instrumento de Deus nessa terra para algo grande, algo poderoso, algo influente. E aí começa todo o projeto do inimigo sendo concretizado na sua vida. Eu quero trazer para você algo que diz sobre isso e mostrar que há um propósito, e neste propósito de vida você será tentado, você será provado, mas você precisa se manter firme, porque a tentação ela vem para todos. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai, não me deixes cair em tentação. Não diz, não me livre da tentação. A palavra na oração diz: livrai-nos do mal. Do mal, sim. Mas o Senhor não nos livra da tentação, mas Ele nos dá o escape. Lá diz: não me deixe cair. E é o que eu vou te mostrar na palavra do Senhor, porque Jesus foi tentado. Jesus foi provado. Vamos para a palavra? Vamos para aquilo que realmente vai nos edificar, nos fortalecer e nos preparar para viver todo esse plano que o Senhor tem para a nossa vida? Em Lucas capítulo 4, porque Mateus também relata a tentação de Jesus, Marcos também relata, mas eu quero trazer para você Lucas capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus está dando essa resposta para o diabo, porque o diabo veio questioná-lo sobre a identidade que ele possuía. O diabo veio dizer: ei, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar em pão. E por que o diabo tenta Jesus naquilo que de fato Jesus era? Porque provavelmente o diabo esteve quando Jesus foi batizado e ele ouviu uma voz que ecoava do céu, no qual diz: este é o meu filho amado, em ti me agrado. E aí o diabo foi tentar Jesus justamente naquilo que Jesus ouviu, na identidade dele. Se tu és o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. E interessante que ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar em pão. Manda essa pedra, dá ordem para ela,
ser transformada. Ele sabia que Jesus tinha até mesmo este poder para dizer: ei, pedra, se torne pão agora. Ele sabia disso. Mas Jesus, é o que eu disse para você, ele sabia do propósito de vida dele e ele não se deixou cair em tentação. E ele responde o diabo com a palavra escrita. Ele responde ao diabo com a própria palavra do Senhor, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8. Capítulo 8. A resposta está no versículo 13, mas eu quero fazer uma análise com você sobre Jesus estar no deserto, 40 dias sendo tentado. Ele não foi tentado no fim. Em Marcos e em Mateus e Lucas também diz que ele foi tentado por 40 dias. Marcos e Lucas trazem essa observação. Então, durante 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. E Jesus traz o que está escrito em Deuteronômio. Ele cita a palavra de Deus, mostra que ele se alimentava daquilo que realmente fortalecia o corpo, não só de pão viverá o homem, é o que ele fala, mas de toda a palavra. Ele se alimentava do que era realmente que trazia vida e propósito para ele. É o que nós precisamos fazer. Nos alimentarmos da comida natural, sim, mas ele sabia que aquele jejum que ele estava fazendo levaria ele para um propósito no qual ele serviria a essa terra. O jejum que Jesus estava era um propósito, porque quando ele finaliza o jejum, aqui diz a palavra do Senhor, que ele foi levado pelo Espírito. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Aquele jejum de 40 dias ia encher Jesus do poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Por isso que o inimigo queria tirar Jesus do propósito do jejum. Jesus deixaria de ser filho de Deus se ele tivesse transformado aquela pedra em pão. Jesus teria se afastado do propósito, porque o jejum era o propósito no qual Jesus seria cheio. Jesus teria vencido a tentação. Jesus, lá no final, teria também falado para o Pai: ei, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Porque no deserto ele rejeitou a vontade dele para servir a vontade do Pai. É isso que Jesus fez. Ele foi firme no início, no meio e durante e no final do propósito da vida dele. Então, a primeira tentação de Jesus, porque ali fala que o espírito, o diabo, deixou até aquela ocasião oportuna e fala que ele se ausentou por um tempo. Por um tempo o diabo se ausentou. Depois ele volta a atacar Jesus novamente. Mas Jesus estava fortalecido. Jesus foi provado e venceu. E venceu. Olha só o que Deuteronômio, versículo a partir do 1 diz: tenham cuidado de obedecer toda a lei que lhes ordeno. Aí vem o versículo 2 e diz: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Jesus também está sendo conduzido pelo Espírito Santo no caminho do deserto. Durante esses 40 anos, pô-los à prova. Durante 40 dias, Jesus foi colocado também à prova, a fim de conhecer as intenções e se iriam obedecer. Jesus também foi testado para ver se ele ia obedecer, e ele obedeceu. E aqui está dizendo, assim ele humilhou e os deixou passar fome. Mas depois o sustentou com um maná. Jesus, depois dos 40 dias, foi servido pelos anjos. Foi servido pelos anjos. Assim como o povo também foi suprido pelo maná. E aqui está dizendo para mostrar que nem só de pão, a resposta que Jesus dá para o diabo. Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Essas palavras saem da boca do Senhor, meu irmão. Há poder na palavra de Deus quando você cita ela, quando você ora ela com fé, com verdade, com sinceridade, crendo.
ela é arma, ela é uma conquista, ela é um acesso às promessas do Senhor para a sua vida. É por isso que o inimigo te distrai quando você pega para ler a palavra do Senhor. Ele te distrai com cansaço, com sono, com afazeres, com tecnologia, com redes sociais. Ele quer te distrair daquilo que, se você alimentar, você vai ser fortalecido espiritualmente, e daquilo que você acessar, você vai conquistar. Quando você acessa a palavra do Senhor, você se liberta, e libertado, você tem liberdade para viver as promessas de Deus. É isso, por isso que o inimigo vai querer te distraí-lo, para não entender, para que você não alimente da palavra, do alimento espiritual, da palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. E o Jesus responde para o diabo: ei, nem só de pão viverá o homem, porque Jesus conhecia a palavra, Jesus se alimentava dela. E aí, o que acontece? O diabo se ausenta por um tempo. Mas o que eu quero que você entenda no dia de hoje é que o diabo sabia quem era Jesus. Ele queria que Jesus caísse na sua tentação, na sua provação. Isso nos faz lembrar de Eva e de Adão, porque Jesus no deserto com fome, porque não vai falar, aqui não diz que Jesus não estava com fome, ele estava com fome sim, mas ele consegue resistir ao diabo, ele consegue vencer a tentação. E Adão e Eva, vamos analisar. Adão e Eva estavam num jardim rodeado de milhares de frutos, se não milhões de frutos. Mas o diabo tentou eles naquilo que eles não poderiam tocar. E eles, com muitas opções, até melhor que aquele fruto proibido. Ah, meu irmão, minha irmã, ele cede à tentação, Eva cede à tentação do diabo, e Adão cede à tentação de Eva quando ela oferece este fruto. E aí eu quero mostrar para você que você pode ser tentado na bonança, na prosperidade, quando tudo vai bem, mas você também pode ser tentado no deserto, na escassez, na dificuldade. Em qualquer ambiente, qualquer situação da sua vida, pode vir a tentação. E se você for provado, porém aprovado, algo poderoso para a sua vida. Você vai viver algo extraordinário como Jesus. Depois deste deserto de 40 dias, ele viveu. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Que poder é esse, meu irmão, minha irmã? Poder para curar, poder para libertar as pessoas cativas pelos demônios, poder para ressuscitar pessoas que haviam 4 dias que já tinham morrido, como Lázaro. Poder para trazer cura, onde pessoas que nem olho tinham, Jesus fez existir. Coxos, pessoas paralíticas por 38 anos. Trouxe salvação a lares. Lembra de Zaqueu, quando ele entrou na casa de Zaqueu e repousou, e ali ele falou: hoje entrou salvação nesta casa. Todo este poder, por causa que Jesus obedeceu a palavra do Senhor, porque Jesus venceu a tentação. Não sei qual é a tentação da tua vida no dia de hoje. Todos nós passamos por ela, todos nós somos tentados. Mas esteja certo de que Jesus, de que Deus, ele sempre te dará um escape para essa tentação. Então peça a ele: Senhor, me ajude a vencer. É a tentação do álcool, é a tentação de algo que você sabe que não agrada ao Senhor e que você precisa vencer, você precisa deixar isso. Seja o que for, meu irmão, minha irmã, Jesus pode te ajudar, porque um dia ele superou tudo isso. Ele passou e venceu. Clame ele agora. Vamos clamar ao Senhor Jesus? E aonde eu digo sempre aqui, você precisa saber a sua identidade. Assim como Jesus era o Filho amado de Deus, você também é. Você também é filha amada de Deus. Não importa se as pessoas menosprezam você, desqualificam você, diminuem você.
reconheça, entenda, enxergue a tua identidade diante do Pai. Isso fará toda a diferença na sua vida. É isso que vai definir você, o propósito de Deus, o teu futuro. Ninguém pode proibir Deus de fazer algo na sua vida. Ninguém pode parar o propósito de Deus na sua vida. Ninguém pode fazer com que Deus desista de você. Ninguém. Somente você. Somente você pode afastar tudo isso de acontecer. Então esteja certo. Saiba quem é você. Saiba qual é a sua identidade diante deste Deus. Um Deus todo-poderoso, um Deus magnífico, que faz realizar proezas, que faz realizar maravilhas, que pega o improvável e se torna provável. Ei, não pense que o inimigo vai ficar sentado sabendo quem é você. Lembra de Davi? Davi foi ungido a rei diante dos irmãos e do pai, ou seja, quem sabia que Davi se tornaria um futuro rei era o pai e os irmãos e Samuel. Mas o inimigo também sabia, porque provavelmente ele estava ali. E o que acontece? Ele usa Saul como instrumento para destruir o propósito de Deus. Porque por diversas vezes, umas 3 vezes, Saul tenta matar Davi com a lança. Possuído pelo espírito imundo, ele lança o dado dele para matar Davi, destruir a vida de Davi. Por quê? Porque o diabo sabia que Davi se tornaria rei. E um rei nas mãos de Deus seria um grande rei. Porque tudo que Deus faz é grandioso, porque ele é grande. Então é isso. O diabo, sabendo quem é você, ele vai investir pessoas, lugares, situações, distrações para tentar te destruir. Ei, esteja ligado, esteja no caminho do Senhor, esteja se alimentando da palavra dele, se fortalecendo o seu espírito, a tua alma e o teu corpo também, trazendo um ânimo, trazendo vigor, encorajamento para que você continue a caminhar no caminho de Deus. Amém? Então vamos orar? Orar para que o Senhor nos fortaleça diante das tentações, para que venhamos vencer como Jesus venceu essa tentação, porque nós vamos entender as outras tentações, essa foi a primeira. Vamos falar sobre as outras tentações que Jesus passou. Então vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Muito obrigada porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Obrigada, Pai, porque sabemos que nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Sim, Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso mediador. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. E nós chegamos até Ti por causa de Jesus, nos tornamos Teus filhos amados. E sabemos que o diabo investe contra isso, Pai. Por quê? Porque ele tem inveja do Senhor, inveja dos Teus filhos, porque um dia ele não foi perdoado, assim como nós somos perdoados. Ele não teve a oportunidade do arrependimento como nós temos. Ele não alcançou a misericórdia do Senhor como nós alcançamos. Ele não vai obter a salvação como nós vamos ter. E é por isso que ele quer nos destruir. Começando pela nossa identidade como filho. Mas, Pai, nos ajude no dia de hoje. Nos ajude a vencer as tentações. Seja no jardim, como Eva e Adão, ou seja no deserto, como Jesus. O inimigo, ele usa qualquer situação para tentar nos distrair, para destruirmos, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe, ó Pai, mas livra-nos do mal. Em nome de Jesus Cristo, nos fortaleça a nossa mente, fortaleça o nosso espírito, o nosso corpo, fortaleça a nossa identidade diante de Ti, reconhecendo o Pai, o Filho, o Espírito Santo
atuante em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E Pai, assim como Jesus venceu a tentação e o Senhor deu a ele o poder do Espírito Santo, quando vencermos tudo isso, Pai, que o Senhor vem nos dar o poder para executar o propósito do Senhor nessa terra, para viver os teus planos. Capacita-nos, ó Deus, para irmos além do que imaginamos, além do que achamos que podemos ir. Capacita-nos para realizar tudo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor no dia de hoje. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor nos ouve e realizará conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra falou forte ao teu coração, então compartilha, meu irmão. Não fique só com você, mas compartilhe com outras pessoas. Em nome de Jesus, assim como o Espírito Santo também compartilhou conosco, deixando ela escrita. Em nome de Jesus Cristo, compartilha, se inscreva, curta e que o Senhor abençoe por todo o bem que você tem feito ao reino dele. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe abundantemente, ricamente, poderosamente, todos os dias da sua vida e até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.